Seja bem-vindo ao Conversa Capital. No regresso depois das férias, recebemos o antigo Ministro da Solidariedade e Segurança Social, Pedro Mota Soares. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Antes de mais, muito obrigado pelo convite de partilhar aqui algumas ideias convosco. Eu lembro quando eu era miúdo, nos anos 80, dizia-se que o dinheiro ou se gasta, ou se investe, ou se perde. E neste momento, ter o dinheiro parado é ter o dinheiro a perder. Também não parece que seja grande tempo de gastar e, portanto, se calhar o melhor é investirmos e a forrar para nos prepararmos para dias difíceis e um ciclo económico difícil que já estamos a viver e que eu acho que ainda se vai prolongar durante algum tempo. Vamos, enfim, pormenorizar alguns dos aspectos que se relacionam com isso que acabou de dizer. Um deles tem a ver com a resposta que o Governo deu à inflação recentemente, no pacote que apresentou. Pode-se considerar que realmente é um pacote anti-inflação ou nem por isso? Não é um pacote anti-inflação, é um pacote anti-efeitos da inflação. Aliás, muitas vezes o problema de pacotes de medidas que despejam dinheiro em cima das pessoas é eles próprios poderem ter um potencial de aumento da inflação e por isso mesmo eu prefiro sempre medidas que, do ponto de vista fiscal, façam desagravamento fiscal, porque não têm essa pressão também sobre a inflação. Este pacote português é um pacote que surgiu mais tarde que outros ao nível europeu. Eu, sinceramente, esperava aqui um bocadinho mais de rasgo, se calhar, até porque outros países já estiveram a fazer um conjunto de medidas. Não comparo com as medidas alemãs, porque estamos a falar de economias que são diferentes, mas, por exemplo, quando nós olhamos para o que aconteceu na economia grega, as medidas de apoio na Grécia foram de cerca de 8 mil milhões de euros e em Portugal, na verdade, este pacote de medidas é um pacote de 1,4 mil milhões de euros, uma vez que 1.000 milhões de euros é um pagamento de uma pensão que já estava prevista, que, do ponto de vista do enquadramento financeiro e orçamental, já se tinha previsão de fazer, é antecipada de 2023 para 2022, mas não é dada nesse sentido em 2023. E, portanto, estamos a falar aqui de um pacote de medidas que é, acima de tudo, um pacote com algumas medidas diretas para os contribuintes. Estamos a falar aqui de contribuintes até 2.700 euros por mês brutos, que vão receber aqui uma ajuda de 125 euros. E não deixo de deixar um aspecto que é um aspecto curioso, que é perceber que quem em Portugal ganha 2.700 euros brutos entrega uma parte muito significativa desse dinheiro ao Estado em impostos, quase 30%, mas depois, do ponto de vista dos apoios, o Governo considera que é alguém que já merece um apoio. Estamos a falar de qualquer coisa como cerca de 2 salários médios em Portugal. Portanto, por isso mesmo, acho que estas medidas, nesse sentido, teriam sido preferíveis de serem feitas do ponto de vista do desagravamento fiscal. E a medida que sabemos que foi anunciada do ponto de vista do desagravamento fiscal terá um impacto muito diminuto, que é aquela medida de descer o IVA na parte que era 13% para 6%. Nenhuma empresa vai beneficiar dessa medida e mesmo do ponto de vista das famílias, as contas já foram feitas, estamos a falar de reduções mensais na casa de €1. E, portanto, relativamente ao gasto. será relativamente à eletricidade, relativamente ao IVA da eletricidade. Exato. A medida de poder passar de um mercado livre para o mercado regulado é outra. Essa não tem impacto também do ponto de vista da receita fiscal. Agora, o que é verdade é que, se eu comparar, tentando ser aqui o mais fidedigno, a receita fiscal que estava prevista no Orçamento de Estado que foi entregue em outubro e a receita fiscal que já se está a realizar, eu percebo que o Estado vai ter um encaixe provavelmente na casa dos 5 mil milhões de euros, superior ao que previa no final do ano passado. E é importante perceber como é que se quer alocar também essa verba. Acho que é importante que uma parte dessa verba continua a servir para diminuir o serviço da dívida. Nós já percebemos que as taxas de juros estão a mudar e isso causa um problema à economia portuguesa, mas acho que há uma parte também que deve ser dirigida a apoiar empresas que estão a atravessar um momento muito difícil, a apoiar o setor social. Até hoje nós não vimos nenhuma medida específica para o setor social que serve tantas famílias em dificuldades e nós percebemos que o que aí vem serão tempos também de Já dificuldades. vamos falar sobre isso, até porque realmente é depois como as diz, há famílias. uma série de medidas que depois vão ter impacto no setor social e na vida. Mas ainda relativamente a esta questão muito em concreto de optar por dar um valor extraordinário, único, às pessoas, com os tais rendimentos brutos até de 2.700 euros,
Que impacto é que esta medida na prática tem? Ou seja, para efeitos da inflação, é uma opção ou não era uma opção? Eu percebo que se tente dar um apoio às famílias quando todos nós temos essa noção, se formos ao supermercado, percebemos que os preços estão a subir. Todos nós percebemos... Mas ele não corresponde a nada, quer dizer, ou seja, as pessoas gastam aquele dinheiro, não voltam a ter valor igual e a inflação vai continuar no mês seguinte, não é? Vai continuar no mês seguinte. A lógica é... Todos nós esperamos que a inflação não se mantenha neste nível ao longo de muito tempo. Ou seja, compensa a inflação naquele mês, mas apenas naquele mês, digo eu. Eu sou daqueles que já disse que, olhando para estas medidas, se esta pressão inflacionista se mantiver, o que vai acontecer é o Governo, daqui a algum tempo, ter de apresentar um novo pacote de medidas, até porque elas são diminutas quando nós olhamos para o que é até outros pacotes similares. Eu acho que era preferível, nomeadamente para essas famílias, tentar transformar esse apoio numa redução do IRS. Acho que era muito importante que o Governo pudesse fazer isso, como, por exemplo, era fundamental que o Governo fizesse já este ano algo que é muito importante, que é atualizar os escalões do IRS ao valor da inflação. Porque senão o que vai acontecer é que pessoas que ao longo deste ano já foram ter alguns aumentos, porque a economia também vai acompanhando o que está a acontecer, as empresas estão a acompanhar também o que está a acontecer, houve aumentos salariais ao longo deste ano e, se não houver uma atualização dos escalões do IRS, o que vai acontecer a estas famílias é que vão entregar ao Estado muito mais do que era suposto, do que seria normal, porque ainda não houve atualização de escalões para este ano e também a mesma coisa para o ano de 2023. Esta medida é absolutamente essencial, porque senão, no final do dia, o Estado vai arrecadar muito mais em IRS do que estava a prever, retirando este rendimento às famílias. Eu acho que seria preferível medidas como estas serem transformadas no que é possível em descidas de IRS, descidas de impostos, dão rendimento na mesma às famílias. O Estado, neste momento, tem margem para poder acumular medidas com impacto fiscal, porque a receita fiscal está a subir e está a subir de uma forma muito extraordinária e, por isso mesmo, acho que era preferível fazê-las por aí, até porque estas medidas depois não têm este impacto também sobre a própria inflação, sobre o próprio processo inflacionista. Admito que, para famílias com rendimentos mais diminutos, a questão tenha de ser diferente. Outra matéria que me parece que falha um bocadinho neste conjunto de medidas é que as medidas não são dirigidas a quem efetivamente mais precisa em Portugal. Eu não ponho em causa que uma família com rendimentos, mesmo rendimentos brutos, até 2.700 euros, que sabemos que depois do ponto de vista do rendimento líquido é muito menor, estará a viver com dificuldades. Mas as famílias que têm menos recursos têm ainda mais dificuldades. E eu achava preferível ter medidas mais direcionadas para apoiar essas famílias. Por exemplo, isentar de IVA os bens essenciais alimentares é um apoio muito grande a essas famílias. É verdade que, se eu isentar coisas como o pão, como o leite... Mas isentar só para essas famílias de fracos recursos ou para todos? Terá de ser para todos. Agora, nos gastos mensais de uma família, com fracos recursos, esta dimensão dos bens essenciais ocupa uma parte muito maior do que outras famílias. E, portanto, será sempre também, como é óbvio, uma medida temporária. Está muito maior do que os tais 9% do cabaz, não é? Se nós olharmos, isso é preocupante em Portugal. A inflação, retirando, por exemplo, a energia, está mais elevada que a média europeia, nomeadamente também no cabaz alimentar, e isso tem um grande impacto sobre as famílias mais pobres, mais desfavorecidas da sociedade portuguesa. Acho que também estas medidas deviam ser mais dirigidas para aqueles que menos têm e que estão a sofrer mais com o impacto da inflação. Relativamente à questão da inflação, tem-se falado muito da necessidade também de aumentar salários como forma de compensar a inflação. Faz sentido esse aumento de salários acompanhar a inflação ou parcialmente a inflação? Faz sentido fazê-lo ou não? Faz todo o sentido que os trabalhadores não percam poder de compra e eu acho que, do ponto de vista dos empregadores, há muito essa sensibilidade. E por isso mesmo é fundamental o próximo acordo relativamente à política salarial, um acordo de rendimentos que vai ter de ser alcançado em concertação social. Uma das críticas que eu tenho vindo a fazer a estas medidas é que a concertação social tem sido muito arredada das medidas que o Governo tem vindo a apresentar. Eu acho que é muito importante, em tempos que são tempos difíceis,
Eu percebo que o Governo não preparou muito os portugueses para um tempo que é um tempo difícil. Chamar os parceiros sociais, envolver os parceiros sociais, eu diria em muitas medidas, mas certamente que a medida do aumento salarial é absolutamente essencial. Mas E na mesa da concertação social, em concertação, não é? mas na concertação social convém que nós lembremos que temos os representantes dos empregadores, temos os representantes dos sindicatos, dos trabalhadores, mas também temos o Governo. É uma mesa tripartida. E numa mesa tripartida é importante que todos possam dar um pouco. E, portanto, para alcançarmos uma política de rendimentos que depois, ao mesmo tempo, não aumente a pressão sobre a inflação, eu acho que Portugal devia fazer como outros países estão neste momento a fazer, o caso alemão, o caso francês, o Governo devia avançar com uma medida que seja que os aumentos salariais, na parte do aumento salarial, ainda que transitoriamente, estejam dispensados do pagamento de IRS. Isto permite dar mais rendimento líquido aos trabalhadores, permite, de alguma forma, também mitigar os aumentos salariais, não termos aumentos salariais, se calhar, ao nível da inflação, garantindo que os trabalhadores não perdem rendimento e, ao mesmo tempo, o Governo também faz a sua parte. Mais uma vez, olhando para o que é a receita fiscal, isto é acumulável. Eu percebo que o orçamento de 2023 será um orçamento muito difícil de fazer, face às circunstâncias económicas. Mas, ao contrário, o orçamento de 2022 é um orçamento em que a receita fiscal vai estar muito acima do que estava previsto, porque a inflação tem de facto, um impacto sobre a própria receita fiscal. Parece-me que o Governo vai tarde em, com verdade, com transparência, explicar aos portugueses as dificuldades do orçamento do próximo ano e como é que é possível encontrar aqui equilíbrios que permitam que, no final do dia, haja uma perda menor do poder de compra, não haja também uma pressão de pôr inflação sobre a inflação e garantir também que, do ponto de vista das obrigações do Estado, no final do dia, o Estado não fica a ganhar e muito com esta pressão inflacionista através da receita fiscal. E, portanto, é uma medida que não vi até ao momento ninguém a discutir em Portugal. Acho que era muito importante haver um acordo sobre rendimentos e inflação à mesa da concertação social. O momento para o fazer é agora. Acho que o Governo devia dar esse passo, dizendo que todas as matérias que tenham a ver com aumentos salariais ao longo de 2023 estarão isentas de IRS. Incluindo a função pública? Admito também que, incluindo a função pública, acho que não deve haver aqui uma diferenciação entre uma matéria e outra. E isso ajuda também o rendimento líquido dos funcionários públicos. Acho que num momento que é, de facto, um momento excepcional, as medidas também têm de ser excepcionais. Por isso mesmo é preciso haver aqui algum rasgo, é preciso haver aqui alguma capacidade de envolver, do ponto de vista social, os vários parceiros sociais que podem estar à volta da mesa, porque o tempo é um tempo difícil e num tempo difícil convém que o Governo, especialmente se num Governo de maioria absoluta, tenha a capacidade de ouvir os parceiros sociais. Falou das dificuldades orçamentais. Vários países tomaram a iniciativa de tributar os lucros inesperados. Portugal não o fez, percebe porque é que Portugal não está a tomar essa opção e considerando essas dificuldades, não seria bom ter essa reserva extra disponível para lidar com esta situação? Portugal já está a receber muito mais do ponto de vista da sua receita fiscal. Pegando aqui um bocadinho a execução fiscal até ao meio do ano e fazendo aqui alguma extrapolação, nós provavelmente este ano vamos ter mais 5 mil milhões de euros de receita fiscal face ao que estava previsto no final do ano passado. E uma parte muito significativa dessa receita fiscal também vem de empresas que, estendo aqui lucros, também estão a pagar muito. Eu nunca sou muito favorável a impostos que são às vezes impostos extraordinários, porque os impostos extraordinários depois tendem sempre a agravar-se ao longo do tempo. E, verdade seja dita, nós sabemos que impostos sobre, muitas vezes, grandes empresas, no final do dia acabam também por ser repercutidos na própria economia e isso também gera aqui alguma pressão sobre os preços. E por isso mesmo acho que o problema neste momento, em 2022, em Portugal, não é a receita fiscal. A receita fiscal está, como nós sabemos, até acima do que seria esperado. Não estou a comparar com 2021, estou a dizer acima do que seria esperado no próprio orçamento que foi entregue no final do ano passado. A questão é como é que se vai alocar essa receita fiscal. Acho certamente que uma parte da receita fiscal tem de ser alocada ao serviço de dívida, porque os tempos que aí vêm são tempos difíceis, e outra parte da receita fiscal também deve ser alocada a ajudar a economia a tentar minorar os efeitos que a inflação vão ter neste momento sobre as famílias, sobre as instituições, sobre as empresas, para garantir que este tempo, que é um tempo difícil, é um pouco menos difícil.
Relativamente à questão dos preços da energia, Nuno Melo, o líder do CDS, disse que queria ver o tema do aumento das faturas discutido em Bruxelas, queria levar o assunto. Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? E relativamente às medidas que foram apresentadas, entretanto, pelo Governo, parece-lhe pouco esta possibilidade dos portugueses poderem passar para o mercado regulado? Vou-lhe dizer honestamente o que eu acho que falhou nessa medida. Cerca de metade do país não tem gás canalizado. Cerca de metade do país continua a utilizar gás de botija. Especialmente fora das grandes zonas urbanas e muitas vezes até as famílias com menos recursos financeiros. Foram completamente esquecidos nestas medidas. Eu não ponho em causa a passagem do mercado livre para o mercado regulado. Acho que num tempo como este faz sentido e até me parece que a medida que foi tomada, isentando as inspeções, sendo muito mais automático, faz sentido e, portanto, ajuda aqui as famílias. E impressiona-me a mim que uma parte muito significativa do país, que se calhar não está no centro de Lisboa nem está no centro do Porto, mas é um país que está a passar muitas dificuldades, não tenha qualquer tipo de apoio. Sei que foi tomada uma medida também no âmbito social, relativamente, penso que se chamava Bilha Solidária, mas com um alcance que foi um alcance muito diminuto mesmo. O último número que eu vi eram cerca de 8.000 famílias que tinham este apoio. E, portanto, nós estamos a falar aqui de medidas e há uma parte muito significativa dos portugueses que foram esquecidos destas mesmas medidas. Falávamos há pouco um bocadinho sobre o setor social. O setor social que vai ser tão importante numa altura de crise. Eu lembro-me que as últimas duas grandes crises que nós tivemos, quer a crise de 2008 até 2013, quer durante a própria pandemia, o setor social foi essencial para mitigar fenómenos que muitas vezes tinham a ver com a carência alimentar, que tinham a ver com o pagamento de bens essenciais. Acho que era muito importante também chamar o setor social, perceber o impacto que a inflação está a ter sobre o setor social, misericórdias, IPSS, mutualidades, perceber como é que se pode ajudar mais estas instituições, porque com isto o Governo o que está a fazer é ajudar os portugueses que são servidos por estas mesmas instituições. O que me impressiona um bocadinho neste conjunto de medidas é não só o que lá está, mas acima de tudo quem é esquecido. Acho que o setor social é esquecido, acho que quem tem gás de botija, por exemplo, é esquecido. E é previsível que efetivamente venha a desempenhar um papel, se calhar, ainda mais preponderante face àquilo que se prevê que venha a acontecer, nomeadamente subida de taxa de juros, para além da inflação, e, portanto, esse impacto, do seu ponto de vista, acabará por se repercutir também no maior número de pessoas com carências e a precisar de ajuda? Temo que sim. Acho que é importante o Governo pensar em medidas do ponto de vista da emergência social, medidas para chegarem rapidamente às pessoas, medidas que muitas delas, esperemos todos, sejam transitórias e que sejam rápidas nessa mesma transição, mas quando olhamos aqui para os fenómenos que estão a acontecer, percebemos as dificuldades. É importante que se perceba que a inflação é provavelmente o que mais prejudica, é o fenómeno económico que mais prejudica as famílias de fracos recursos. É um corte efetivo no seu rendimento que as famílias não conseguem compensar de outra forma. E, portanto, claro que a inflação impacta sobre todos, mas impacta muito especialmente sobre as famílias mais carenciadas, sobre as famílias com menos recursos financeiros. Se isso somarmos, por exemplo, o aumento das taxas de juros, sabemos que muitas famílias em Portugal estão sobreendividadas, têm, nomeadamente do ponto de vista do empréstimo bancário, uma pressão muito grande sobre o seu rendimento. A mim preocupa-me o que já está a acontecer e o que pode vir a acontecer daqui para a frente. Acho que era muito, muito importante, do ponto de vista da emergência social, o Governo ter um conjunto de medidas para ajudar estas mesmas pessoas. Relativamente à questão que a Maria tinha colocado dos preços da energia e do facto de Mel ter dito que queria que Bruxelas fiscalizasse o aumento das faturas de eletricidade em Portugal, o CDS-PP já fez alguma coisa em Bruxelas neste sentido? Tenho a noção que sim, tenho a noção que o Nuno Melo já dirigiu um conjunto de questões à própria Comissão Europeia. É importante também percebermos isso. Portugal faz parte de um mercado que é um mercado, no caso até um mercado ibérico, mas é um mercado que está dentro do quadro da União Europeia. Nós continuamos a ser, infelizmente, muito uma ilha energética conjuntamente com Espanha, mas a União Europeia tem certamente aqui um conjunto de obrigações. Portugal está a ser solidário também com a União Europeia e bem no processo de redução de consumos, nomeadamente de gás que vem da Rússia. É importante também que, do ponto de vista das entidades de fiscalização, se fiscalize para garantir que não há nestes mesmos fenómenos qualquer tipo de sobrecarga sobre as famílias portuguesas, porque infelizmente já todos nós estamos mesmo muito sobrecarregados na matéria dos preços. Relativamente às pensões, o Governo optou por dividir os aumentos em duas tranches.
o valor extraordinário em outubro e os aumentos de 4% a partir de janeiro. Como é que qualifica esta decisão? Já se pode falar da sustentabilidade da Segurança Social? Se reparar, ao longo dos últimos anos, quando foram feitos aumentos extraordinários, acima até do que estava previsto na lei do IAS, na lei que tem a atualização das pensões, o que o Governo disse sempre é que não havia nenhuma questão relativamente à sustentabilidade da Segurança Social, porque desde que nós tivéssemos os níveis de emprego a subir, que havia sustentabilidade na Segurança Social. Felizmente que desde 2013 que os níveis de emprego têm vindo a subir, o desemprego a cair e os níveis de emprego a subirem, isso é um bom indicador até para esta crise que nós estamos neste momento a viver. Mas eu lembro-me que ainda há muito pouco tempo atrás, quando houve aumento extraordinário para este ano das pensões, nos disseram sempre que não havia nenhuma questão com a sustentabilidade da Segurança Social. Ainda há cerca de um mês, o Primeiro-Ministro, numa entrevista que deu, disse que iria manter a lei da atualização das pensões e que o aumento no próximo ano seria um aumento histórico. De repente, num mês, o discurso virou e a grande questão já passou a ser a questão da sustentabilidade da Segurança Social. Também dizia que a inflação era temporária, não é? Talvez as contas fossem essas. Eu, por mim, estou muito à vontade porque, ao longo dos últimos anos, as críticas que eu fiz foi exatamente não ter havido reformas no sistema da Segurança Social que permitissem dar mais sustentabilidade ao nosso sistema. O pior inimigo do Estado Social é o imobilismo. Se eu não quiser fazer reformas no Estado Social, eu estarei a colocar muita pressão sobre o Estado Social no futuro. E parece-me que, nesse sentido, estes últimos anos foram anos em que não houve a capacidade de introduzir alterações dentro do sistema de segurança social. E isso levou a uma medida que eu confesso que me preocupa neste sentido. O que a lei estabeleceu desde 2006 é um princípio com o qual eu concordo. A atualização das pensões, o aumento das pensões, deve estar ligado a dois fatores. Crescimento da nossa economia, o aumento do PIB e a inflação, isso que impacta sobre o poder de compra. Se eu olhar ao longo dos últimos anos, esta lei nunca foi verdadeiramente aplicada. Por um motivo ou por outro motivo, nunca foi verdadeiramente aplicada. Em 2010, ainda com o governo de José Sócrates, foi suspensa porque as condições financeiras do país não permitiam a atualização das pensões. Depois foi inscrita também por esse governo num memorando com a Troika, dizendo que não haveria atualização das pensões. E depois, a partir de 2016, acabou por ser suspensa no sentido em que houve um conjunto de atualizações extraordinárias e houve corte de pensões também, mais arbitrárias. PSD-CDS-PP. O primeiro corte de pensões que aconteceu em Portugal foi feito por um governo do Partido Socialista. É importante que o lembremos. Em corte de pensões. O primeiro corte de pensões, a contribuição de sustentabilidade, de solidariedade, foi feita ainda por um governo do Partido Socialista em 2010 para o ano de 2011. A grande questão é que... para dizer que, no fundo, esta lei também, ao longo dos tempos, tem vindo a ser usada à medida do que interessa ao governo que está em funções, não é? Mas a grande e é o que vantagem... estamos a assistir agora também, não é? A grande vantagem desta lei, que foi elogiada por toda a gente, é que desliga a atualização de pensões do ciclo político, deixa de se poder utilizar a atualização de pensões para tentar influenciar eleições ou para tentar, fazer uma negociação de um orçamento de Estado e liga a atualização de pensões ao ciclo económico. E isto faz todo o sentido. Fico preocupado de perceber que o Governo já veio dizer que vai mudar. Em 2023 não vai aplicar a lei, mas para 2024 vai mudar também os pressupostos da lei. E fico preocupado com isso, porque, de facto, o que é que aconteceria? Não temos aumentos em 24, não temos aumentos em 25 e depois em 26, que temos eleições, temos de novo aumentos. Acho que é muito importante dar uma regra de previsibilidade à atualização das pensões. É importante para os próprios pensionistas saberem com o que é que contam. Acho que essa regra tem de estar ligada ao ciclo económico, à atualização da economia, à atualização da inflação e desligada de ciclos políticos. Mas não podem os pensionistas dizer que rejeitam esta antecipação extraordinária? É assim, eu percebo que um pensionista, com esta atualização, que não é uma atualização extraordinária, é a atualização que estava prevista na lei. Sim, um pagamento antecipado, digamos com este assim. pagamento antecipado, eu percebo que um pensionista, a partir de 2024, vai perder dinheiro. Porque aí sim é a primeira vez que se transforma um aumento de pensão numa espécie de subsídio que é entregue uma única vez ao pensionista e que não fica a contar para o valor base da sua pensão.
se nós tivéssemos aumentos no próximo ano de pensões, na escala de inflação, não sabemos se será entre os 7% e os 8%, se tivéssemos esse aumento, em 2024, o valor base da pensão seria superior para o aumento de 2024. Neste caso vai ser inferior porque houve esta questão, houve este expediente que foi transformar a atualização da pensão prevista na lei numa espécie de subsídio entregue diretamente ao pensionista e que não conta para o valor base da sua pensão. O pensionista é esse que estava à espera de ter esse valor no próximo ano e não este ano. Isso nunca Eu sei aconteceu. que pode parecer absurdo não querer receber por antecipação, mas pode dar-se o caso, não é? Eu acho que o Governo tem de ter muita cautela na forma como vai fazer esta medida. Porque, repare, esta medida pode ser uma medida que prejudica muito alguns pensionistas. Vou-lhe dar um pequeno exemplo. Se houver um recebimento de metade da pensão este ano e não no próximo ano, vai haver pensionistas que podem subir de escalão de IRS. Subindo de escalão, vão pagar mais naquela parte e, portanto, vão perder rendimento face àquilo que teriam direito. Mais uma vez, se o Governo não atualizar os escalões de IRS já este ano... disse que não faria isso. Sim. Não, o que o Governo disse foi algo diferente. O que o Governo disse é que, na entrega em outubro, vai ter uma tributação separada da tributação na retenção na fonte do mês de outubro. Mas que esta verba, este subsídio, estará sujeito a impostos. Enquanto que os outros não estão sujeitos a impostos, este está sujeito a impostos. E, portanto, se o Governo, por um lado, não atualizar os escalões do IRS, as pessoas podem pagar mais, mas, por outro lado, não disser claramente que esta verba tem de ser contada em 2023, esta verba tem uma dispensa de IRS, vai haver casos de pessoas que sobem no escalão do IRS e vão pagar mais. E, portanto, nesse sentido, também podem perder por esta mesma forma. E, portanto, é muito importante que esta medida, quando estiver a ser desenhada, seja desenhada, se calhar ouvindo também os parceiros sociais, que dirão certamente a mesma coisa ao Governo, para garantir que ninguém é mais prejudicado do que vai ser, mas já vão ser prejudicados. Agora, há um ponto que me parece muito importante. Ao contrário de outros grupos, os pensionistas não vão ter nenhum apoio adicional. O que os pensionistas vão receber já é o que receberiam do ponto de vista legal. Ao contrário de famílias que vão receber um cheque de 125 euros, de famílias que têm filhos que vão receber um cheque de 50 euros. Aliás, uma medida que ainda por cima, na casa do cheque de 50 euros, é universal, não tem sequer condição de recursos. Mais uma vez, eu prefiro que nestas matérias, nestes apoios, haja condição de recursos para se poder dar mais a quem precisa efetivamente e não dar a quem tem mais recursos e não precisa de 50 euros. Mas deviam ter beneficiado também os pensionistas desse apoio? Acho que os pensionistas que têm pensões mais baixas deviam ter tido algum apoio adicional. Este apoio não é um apoio adicional, este apoio é o apoio que as famílias já iam receber e, por isso mesmo, nós não podemos falar de um pacote de medidas no valor de 2,4 mil milhões de euros. Temos de tirar estes 1.000 milhões de euros que já seriam entregues aos pensionistas, seriam entregues no próximo ano, passaram a ser entregues este ano, mas não são nenhum apoio adicional. A única diferença é ser recebido este ano e ser recebido como subsídio, não contando para o valor base da pensão do pensionista, o que vai sempre prejudicar o pensionista nas atualizações futuras da pensão. Voltando um bocadinho à questão da fórmula de cálculo das atualizações, o Governo não foi claro em dizer que os pressupostos não serão mantidos nos próximos anos. Mas, de alguma forma, este debate sobre a reforma da Segurança Social parece que está aberto, não é? A questão é oportuno fazê-lo agora e, mais que isso, é necessário. Sobre a oportunidade, eu acho que as reformas da Segurança Social devem ser feitas num clima de crescimento económico. Quando nós temos crescimento económico, conseguimos muitas vezes encontrar margens para fazermos reformas que às vezes são difíceis, que às vezes podem tirar no curto prazo alguma receita, mas também tiram despesa no longo prazo. E estabilidade política neste momento? Neste momento há estabilidade política, não sei se há vontade política de fazer uma reforma da Segurança Social. O que o Governo tem dito não é fazer a reforma da Segurança Social, é alterar a lei do indexante dos apoios sociais, que tem o cálculo que tem aqui também o aumento das pensões. Aliás, é curioso, fica a pergunta, esta lei não prevê só o aumento, a atualização das pensões, também prevê a atualização de outras prestações sociais que estão ligadas também a este indexante de apoios sociais. Subsídio de desemprego, rendimento social de inserção, um conjunto de outras prestações sociais. O
que é que vai acontecer a essas prestações sociais? Vão ter para o ano um aumento de 7%, 8%. O Governo ainda não o disse. Penso que era importante dizer. Mais uma vez, até aí, nós vamos encontrar algumas vezes matérias que, do ponto de vista da justiça comparativa, vão fazer alguma impressão. Aumentar 8% de subsídio de desemprego ou o rendimento social de inserção e aumentar as pensões em 4%, parece que há aqui uma injustiça relativamente a pessoas que muitas vezes têm recursos financeiros muito diminutos. E por isso mesmo, acho que a ideia de termos indexantes que se aplicam a uns e a outros é uma ideia correta. Acho que o indexante tem de estar mesmo ligado ao funcionamento da economia. Fico um bocadinho preocupado de se abrir uma discussão que pode desligar o aumento das pensões do ciclo económico e ligar o aumento das pensões ao ciclo político. Acho que isso seria um retrocesso. Entenderia uma percentagem diferente, que houvesse uma percentagem diferente de atualização para o indexante de apoios sociais, diferente das pensões? Assim, a lei do IAS tem um artigo curioso que as pessoas muitas vezes não falam sobre ele, que é uma revisão de 5 em 5 anos. De 5 em 5 anos é importante voltar a ver a lei, fazer essa discussão em concertação social, para perceber, de facto, as percentagens, os valores. Não, nunca foi feito desde o início. Eu percebo que durante muito tempo a lei teve suspensa porque o país não tinha condições financeiras para o fazer. Foi uma das matérias que esteve inscrita no plano da Troika, esteve inscrita nesse mesmo plano e, aliás, já tinha acontecido no passado. E, portanto, eu que sou um reformista não posso dizer que está ali uma lei, é imóvel, nós não voltamos a visitar a lei. A discussão neste momento não é sobre isso. A discussão neste momento é sobre mudar mesmo. O que parece que está a ser a discussão é sobre mudar mesmo este paradigma. E isso é que me parece, de facto, muito incorreto. Até porque o paradigma, mais uma vez, está feito de forma correta, que é garantir que os pensionistas não perdem poder de compras desde que exista crescimento económico que permita suportar essa mesma atualização de pensões. Eu acho que era preferível que o Governo, de uma forma transparente, tivesse dito: este ano nós tivemos um crescimento económico que foi um crescimento económico anormal, excepcional. E foi um crescimento económico excepcional porque vimos num período de recessão da pandemia. Pronto, o Governo preferiu continuar a dizer que o crescimento é o melhor crescimento da Europa. Era preferível que o Governo, com transparência, tivesse começado a preparar as pessoas, os agentes políticos, os agentes sociais, os parceiros sociais, para um orçamento de dificuldade. Escolheu não o fazer. E depois tem esta coisa que, em pouco menos de um mês, passamos para uma lei que não é mexida, para uma lei que vai ser já revista, uma lei que ia ser cumprida, para uma lei que vai ser revista já para 2023 e para 2024. Acho que esse debate é um debate interessante. É um debate que tem de envolver obrigatoriamente, na minha opinião, a concertação social. É muito importante que a concertação social possa falar sobre esta mesma matéria. Mais uma vez, parece-me que estas medidas que foram feitas, e muito especialmente esta medida sobre as pensões, devia ter tido maior debate do ponto de vista social, certamente até do ponto de vista político. Não sei se ela vai ser debatida no Parlamento, acho que era importante poder haver algum debate também parlamentar em torno desta matéria, mas certamente que no quadro da concertação social ela deve ser discutida. Mas então é claro para si que a lei tem que ser alterada e os critérios têm que ser alterados? Não, eu acho que os critérios estão bem. Podemos sempre revisitar a lei, os critérios estão bem, preocupa-me alterar a atualização, desligar a atualização das pensões do ciclo económico, do crescimento da economia e da inflação. Então qual é a alternativa? O que é que defende? O que eu acho que devia acontecer, a reforma que nós temos de fazer na Segurança Social não é a reforma da forma de atualização das pensões. São um conjunto de outras reformas. Mas isso é o que está agora em cima da mesa, não é? Mas o que eu acho mesmo é que a sustentabilidade da Segurança Social não passa só por esta matéria e até passará menos por esta matéria. A sustentabilidade da Segurança Social passa por saber: conseguimos ou não conseguimos encontrar aqui novas formas de financiar a Segurança Social. E novas formas de financiar a Segurança Social não pode ser só alocando impostos que já estão a retirar à economia. Deixe-me dar-lhe um exemplo muito concreto, que é uma matéria que eu tenho vindo a defender há alguns anos atrás. Há alguns anos esta parte. Eu acho que era importante que qualquer trabalhador que entra no mercado de trabalho pudesse ter uma contribuição adicional de 1% do seu vencimento, que eu acho que devia funcionar de uma forma voluntária, mas qualquer trabalhador que entre no sistema passa a estar inscrito, se quiser pode sair desse mesmo sistema, e que esse 1% seja acompanhado por parte das entidades empregadoras também com 1% adicional. Percebo que neste momento é muito difícil para as entidades empregadoras, que já têm uma pressão tão grande, poder fazer esta entrega de 1%. Mas há formas de se conseguir garantir que essa entrega pode ser feita.
ou dispensando fiscalmente, portanto, tendo uma isenção fiscal nesse mesmo valor, ou então visitando, sei lá, neste momento as entidades empregadoras têm de descontar 1% para uma coisa que é o Fundo de Compensação do Trabalho, que foi criado em 2012, 2013. Neste momento esse fundo praticamente não tem utilização. Se calhar era mais útil que esse 1% das entidades empregadoras pudesse descontar para a segurança social daquele trabalhador em concreto, dando àquele trabalhador em concreto a possibilidade de compor a sua pensão futura e desta forma também ajudar à sustentabilidade da segurança social. Eu acho que muitas vezes na segurança social nós temos de ter a coragem, não é de redesenhar totalmente os sistemas, porque isso é difícil, mas temos políticas de pequenos passos, introduzirmos pequenas medidas que ajudem à sustentabilidade da segurança social. Infelizmente, isso tem estado totalmente ausente do debate político ao longo dos últimos anos. Neste momento, a discussão que está a ser feita é uma discussão em torno de uma lei que nos seus pressupostos está bem desenhada. Há um grupo de trabalho que está a trabalhar, que está a pensar isso, não é? Eu espero que esse grupo de trabalho não destrua esta ideia de ligação, de atualização de pensões e de prestações sociais do ciclo económico. Muito importante é saber se o país pode pagar, pode financiar ou não. Tem a ver com o crescimento. O que mais impacta sobre a sustentabilidade dos sistemas económicos é o crescimento da economia. É um termo que está praticamente ausente do discurso, que é a produtividade. Com maior produtividade nós conseguimos mais financiamento para os sistemas sociais e depois também é certamente a inflação. Se nós tivermos muito crescimento económico, mas praticamente não houver inflação, se a inflação for muito reduzida, é importante que as pessoas não percam esse poder de compra, mas sempre, como é óbvio, na dimensão do poder de compra e não para além disso. Mas quando fala dessa contribuição adicional por parte dos trabalhadores e dos empregadores, isso seria para ficar sob gestão financeira da Segurança Social ou seria para capitalização? Há capitalização sob gestão financeira da Segurança Social. Eu sou um grande defensor da liberdade de escolha, dos trabalhadores poderem, de alguma forma, escolher também a forma como organizam o seu futuro. Liberdade de escolha não é liberdade de escolha entre um fundo privado e outro fundo privado. Liberdade de escolha é entre um fundo público, um fundo do setor social, das mutualidades, ou um fundo privado. Isso é que é verdadeiramente liberdade de escolha. A mim não me impressiona nada que isso até possa ser feito de uma forma, com uma inscrição obrigatória junto dos fundos de capitalização da Segurança Social que existem e comparam até bem com o restante do mercado. Mas há de facto uma necessidade em termos de sustentabilidade. A Ministra da Segurança Social referia que com esta medida que limita a atualização estão em causa 13 anos de sustentabilidade dos fundos. É uma questão que se está a colocar agora para resolver com alguma urgência. Eu ando há muito tempo a dizer atenção às questões da Segurança Social, atenção à sustentabilidade da Segurança Social. O discurso político, nomeadamente o discurso político do Governo, não tem sido isso. Eu vi o debate do Orçamento de Estado, vi o que é que estava previsto no relatório de sustentabilidade da Segurança Social no Orçamento de Estado, vi o que é que o Governo tem vindo a dizer até cerca de um mês atrás. E, de repente, num mês, o Governo muda completamente a sua linguagem e a sua comunicação. Eu acho que nós temos de falar com muita transparência às pessoas sobre estas matérias, se quisermos depois ter a coragem de tomar medidas. Agora, isso implica um discurso transparente e implica um discurso com verdade às pessoas. Eu acho muito difícil que se ande durante 6 anos a dizer não há nenhum problema com a sustentabilidade da Segurança Social, enquanto nós tivermos mais trabalhadores na Segurança Social, há sustentabilidade na Segurança Social. O discurso este ano era que a Segurança Social ia apresentar até um saldo positivo, isso era muito bom, claro que é muito bom. A questão com os sistemas sociais é que nós não podemos olhar para os sistemas sociais ano a ano ou dia a dia. Temos de olhar para os sistemas sociais com a sua evolução futura. E por isso mesmo, mais uma vez, não teríamos esta questão se tivéssemos tido a oportunidade de introduzir reformas ao longo destes últimos anos. Estamos a fazer este debate agora e estamos a fazer este debate num momento que é um momento mais difícil para o fazer, porque as medidas serão sempre medidas mais gravosas. Serão sempre medidas que têm um impacto superior sobre as pessoas e, neste caso, também superior sobre os pensionistas. Eu nunca, mais uma vez, sendo um reformista, acho que quando o debate está aberto é importante que se faça esse debate. Espero que o debate não fique só na questão da lei do indexante dos apoios sociais e espero, acima de tudo, que a alteração a essa lei não lhe tire critérios objetivos de atualização para lhe dar critérios subjetivos que não serão certamente positivos. Dê-me um exemplo de um critério subjetivo. Voltar a ligar, se o aumento das pensões for discricionário por parte de um governo, o que vai acontecer é que, em vésperas de eleições, há aumentos de pensões. Repare, o aumento da função pública é um aumento discricionário por parte do governo, é certamente negociado, mas é um aumento que se permite sempre ser feito no quadro do governo.
Todos nós temos memória de um governo que aumentou em 2,9% os funcionários públicos para no ano a seguir estar a reduzir até o seu salário. O que eu digo é que a atualização das pensões, que durante muito tempo, até 2006, foi tida numa lógica do poder político poder decidir, e aí entra sempre um ciclo político, foi desligada. Foi uma lei do então Ministro Vieira da Silva que eu elogiei na altura. Acho que foi uma lei bastante importante nesta mesma dimensão de fazer a ligação entre o ciclo económico e não o ciclo político e a atualização das pensões. Voltar atrás seria francamente mau. Eu não sei se ficou claro, se no seu entender, se efetivamente este critério do aumento em função da inflação, se o Governo o devia ter seguido ou não. Isso não, para mim não ficou claro. Se o Governo tivesse seguido sempre a lei do indexante dos apoios sociais, não tinha hoje uma questão. Se o Governo tivesse seguido ao longo destes anos, em que já houve crescimento económico e alguma inflação, a lei não tinha hoje sequer esta questão. O Governo preferiu usar a dimensão das pensões, até muitas vezes para poder aprovar orçamentos, fazendo aumentos que eram aumentos extraordinários. Eu até critiquei um bocadinho a forma do aumento porque acabou por não beneficiar as famílias ou os pensionistas com as pensões mais baixas de todas. Aqueles pensionistas que, mesmo durante o período da Troika, tiveram aumentos nas suas pensões, mas isso agora é aqui um pormenor. Se o Governo tivesse sempre cumprido a lei, não tinha tido aqui uma questão. Mas agora... O ponto é, se o Governo queria, de facto, está neste momento preocupado com esta matéria, devia ter aberto um grande debate do ponto de vista social, um grande debate com os parceiros sociais, um grande debate aberto à sociedade. Haverá certamente outras alternativas. Dizia-lhe há pouco. Se o Governo isentar estes aumentos de pensões de alguns impostos, para muitos pensionistas isto será importante, não perdem poder de compra e podem efetivamente voltar a ter o valor base da sua pensão mais valorizado. E, portanto, mas então o Governo era isso que devia ter... faria, ou seja, concorda que era preciso ter aqui alguma intervenção e que as pensões não podiam aumentar ao nível da inflação, é isso? Acho que se a lei tivesse sido sempre cumprida ao longo destes anos, não haveria uma questão, os pensionistas não perderiam poder de compra. Há uma questão agora, quem criou esta questão foi o Governo. A forma de a resolver não deve ser imposta aos parceiros sociais, deve ser negociada com os parceiros sociais, com abertura à introdução de outras medidas. Acho que a dimensão fiscal aqui é uma dimensão importante. É muito importante que, também desse ponto de vista, que se garanta que não há uma perda de poder de compra, porque repara uma coisa, é verdade que os pensionistas vão receber este ano mais meia pensão. É verdade. Mas não se podia aumentar. O problema é, no próximo ano, se a inflação continuar cá durante um período, os pensionistas vão perder esse poder de compra. Nós estamos a antecipar um aumento para, num momento difícil, lhes dar aqui algum rendimento, retirando esse rendimento ao longo do próximo ano. E, portanto, se continuarmos com esta pressão, o Governo até terá, eventualmente, de ser chamado a fazer uma atualização extraordinária das pensões para compensar. E, portanto, nesse sentido, acho que era preferível chamar as pessoas. O Governo teve tempo para isso. O pacote em Portugal é um pacote que até é mais tardio face a outros pacotes. Escolheu não o fazer. Acho que o faz de uma forma que é uma forma errada. Eu teria preferido manter a aplicação da lei na sua totalidade. Nos últimos anos, apesar de tudo, as pensões foram descongeladas e tem havido atualizações segundo as regras da fórmula de cálculo que existe na lei. O que tem havido é também a atualização extraordinária entre as pensões mais baixas. Mas, apesar de tudo... As mais baixas, não, mas as mais baixas das mais baixas, não, só a partir de um determinado limite. Durante alguns anos, não, é verdade. Mas, apesar de tudo, esta atualização não terá sido suficiente, porque, do ponto de vista da adequação das pensões, e vários relatórios da Comissão Europeia o têm mostrado, as pensões portuguesas são as que têm tido uma evolução pior na relação com os últimos salários dos pensionistas ou mesmo com a evolução dos salários de quem está no ativo. Isto também é um problema ao lado da sustentabilidade para resolver. E como é que se faz? É porventura, o maior problema do sistema de pensões em Portugal. Eu não gosto de ser alarmista. Quando se vem dizer estas coisas, que com esta medida se ganham 13 anos, 15 anos sobre as pensões, eu não gosto de ser alarmista e o sistema de segurança social em Portugal, ao contrário de outros sistemas sociais, é um sistema que tem uma almofada financeira e uma almofada financeira até com algum volume. Dito isto, eu também sei que a reforma que aconteceu em Portugal foi uma reforma que, acima de tudo, vai diminuir o valor das pensões futuras. E, portanto, a grande dificuldade, e o relatório do envelhecimento da União Europeia diz isso de forma muito clara. A partir de 2040, acima de tudo a partir de 2050 e em 2070, é o alcance máximo,
nós teremos uma pensão que é uma parte pequena do último rendimento que o trabalhador tinha. Estamos a falar de pensões de 50%, 40% ou 30% face ao último rendimento que o trabalhador tinha. E por isso mesmo é tão importante nós encontrarmos outras medidas que permitam que as pessoas, ao longo da sua carreira ativa, possam, de alguma forma, aforrar mais, possam ter sistemas que sejam sistemas complementares. Por isso lhe falava desta medida de poder criar aqui um adicional de contribuição de 1% por parte do trabalhador, 1% por parte da entidade patronal, não carregando sobre a carga fiscal e contributiva das entidades patronais que já não o conseguem fazer, quer do ponto de vista da redução fiscal, quer do ponto de vista da redução da entrega para o FCT, pode ser canalizada para aqui. Para quê? Para dar mais pensão futura aos trabalhadores. Estas matérias, mais uma vez, também têm de ser ditas com transparência. Ao longo dos últimos anos, recusou-se sempre este debate. Ao longo dos últimos anos, quando se fala da sustentabilidade da segurança social, também se fala disto, a sustentabilidade social, ou seja, alguém, um trabalhador que, ainda por cima com salários médios em Portugal que são baixos, pouco mais de 1.000 euros, terá no futuro uma pensão de 400 ou 500 euros, terá uma grande dificuldade em sobreviver e há um impacto social, há uma sustentabilidade social que também tem de ser discutida. Por isso mesmo, para mim, é tão importante poder discutir outros sistemas, pequenas medidas, pequenos passos que deem maior força ao sistema social e que protejam os trabalhadores no futuro. E, infelizmente, quando se fecha a porta à discussão sobre a sustentabilidade da segurança social, também se fecha a porta à discussão sobre todas estas matérias. E eu acho que, nesse sentido, perdemos, infelizmente, muitos anos, perdemos estes anos todos, e estas discussões, mais uma vez, são sempre mais fáceis quando há um clima de crescimento económico, temos mais disponibilidades financeiras para poder alocá-las à segurança social do que num clima difícil em que as disponibilidades financeiras são menores e, portanto, é mais difícil financiarmos os sistemas sociais. Esta forma de comunicação do Governo, em que, portanto, a medida é apresentada, como já referimos, com um pacote para combater a inflação, como uma ajuda aos pensionistas, esta forma de comunicação está enviesada? Tem falado ao longo da nossa conversa em falta de transparência. Como é que um governo de direita comunicaria isto, eventualmente? Um contrafactual é sempre muito difícil de fazer. Eu acho que, num tempo que é um tempo difícil, é importante que o governo vá preparando as pessoas para um tempo difícil. E essa preparação não aconteceu. O Governo continua a dizer que o crescimento económico este ano é o melhor crescimento económico da União Europeia. Certamente que é no primeiro trimestre, depois já começou a não ser tão forte quanto isso. Continua a dizer que a questão da inflação é uma questão que tem a ver com a guerra da Ucrânia. Nós sabemos que a pressão inflacionista já vinha de antes da invasão russa à Ucrânia. Certamente que aumentou essa mesma pressão, nomeadamente do ponto de vista da energia. Mas eu acho que é muito importante, num tempo que é um tempo difícil, ir preparando as pessoas para essa mesma dificuldade. A mim impressiona um bocadinho que em cerca de um mês se mude completamente aqui um bocadinho a linha. Uma lei que ia ser aplicada neste momento já não vai ser aplicada e já vai ser revista. Acho que é muito importante comunicar com verdade, com transparência às pessoas. Quando eu falo de transparência é exatamente isso, é preparar as pessoas para um tempo que pode vir a ser um tempo difícil. Agora, isto também, de certo modo, pode abrir aqui uma caixa de Pandora relativamente aos aumentos que estão indexados ao IAS. Já falou há pouco também sobre isso. Do seu ponto de vista, que cautelas é que devem ser aqui consideradas relativamente a esta matéria? Aliás, tem dois impactos. Tem um impacto de atualização de pensões e prestações sociais e depois tem um impacto de muitas outras prestações financeiras, muitos outros pagamentos que estão indexados. Sei lá, o caso mais típico que nós falamos sempre é o caso das propinas, por exemplo. Acho que é muito importante que o Governo possa olhar, de facto, aqui para todos os pontos e perceber onde é que tem de fazer alguma intervenção. Vou-lhe dar, não gosto de ser só crítico. Acho que a medida de não termos um aumento dos transportes públicos, do passe ao longo do próximo ano, é uma medida importante, como é a ver com a compensação das empresas, isto terá de ser assim, é uma medida importante até porque nos permite também ter formas mais inteligentes de mobilidade. Mais uma vez, sei que no interior do país, onde vive muita gente, essa medida terá um impacto muito diminuto, porque a rede de transportes públicos não existe. Olhando para a lei do IAS, há um conjunto de matérias onde é preciso ter aqui alguma capacidade de olhar para esta mesma dimensão. Acho que as matérias que têm a ver com educação é uma matéria em que é preciso olhar com essa mesma capacidade. É importante que o Governo perceba também que isso tem um impacto sobre
agentes económicos, sobre as universidades, que também são agentes económicos, são entidades públicas, e é preciso sempre encontrar aqui uma forma também de compensar, porque também estas entidades vão ter um aumento muito grande nos seus custos. Terá que ser alterada, é isso? Não, acho que aqui há uma matéria em que pode haver algumas formas de compensação num momento que é um momento excepcional. Mas esse olhar diferenciado para as prestações sociais e para outras prestações e sistemas de apoio relacionados com o IAS, isso não acabaria por ser também uma atuação um bocadinho discricionária, a escolher o que poderá evoluir em função da inflação e o que não poderá... Eu aqui não estou a falar da matéria de prestações sociais, não estou a falar de... As prestações sociais têm um indexante de apoios sociais. Agora, há muitos pagamentos que as pessoas fazem que acabam por estar ligados também, a atualização desse mesmo pagamento está ligado ao indexante de apoios sociais. Grande parte dos pagamentos públicos que nós fazemos estão ligados a isto, as taxas de justiça, as propinas, há um conjunto de matérias que têm uma ligação ao indexante dos apoios sociais. Acho que é preciso ter aqui alguma cautela para perceber que há públicos que são públicos um bocadinho diferenciados. Mas é normal, mais uma vez, que num tempo de dificuldade se escolha preferencialmente aqueles que são os mais fracos, os mais pobres e os mais desprotegidos. Uma das críticas que eu faço a este pacote de medidas é, por exemplo, naquela medida que é atribuída de 50 euros a todas as famílias que têm filhos por filho até aos 24 anos, ser universal. Há certamente famílias que têm um rendimento muito elevado, para quem ter mais 50 euros no final do mês não conta tanto quanto isso, para outras famílias conta muitíssimo. E por isso mesmo acho que sempre que nós estamos a falar aqui de uma dimensão que é uma dimensão social, esses apoios devem ser especialmente ou preferencialmente dirigidos a quem são os mais desprotegidos da sociedade portuguesa. Ou seja, o IAS deve ser atualizado em 8%. Eu acho que a lei, se nós viemos a ter uma inflação de 7% a 8%, quem tem aqui um conjunto de prestações do ponto de vista social não deve perder poder de compra, porque senão vai ficar numa situação muito difícil. As pessoas hoje estão numa situação muito difícil. Se não tiverem para 2023, vão ficar do ponto de vista social numa situação que é mesmo extremamente difícil. Repare que, ao contrário do que aconteceu noutras crises, nós não estamos habituados a ter inflação. Não é uma coisa que estejamos habituados a ter. Desde que Portugal entrou para a zona euro, o mandato do BCE é um mandato de conter a inflação. Não estamos habituados a isso. A inflação é, do ponto de vista social, especialmente injusta e especialmente penalizadora daqueles que são os mais desprotegidos, os mais pobres da sociedade portuguesa. E por isso mesmo acho que muitos dos apoios têm de ser dirigidos de forma especial para estes, num momento que é um momento difícil. Estamos praticamente a concluir, o tempo voa, mas queria ainda perguntar-lhe como é que, na qualidade de Presidente do Conselho Nacional do CDS-PP, como é que o CDS conta influenciar este debate estruturante relativamente à segurança social e a todas estas matérias? Eu acho que o CDS é um partido que já demonstrou que, quando faz uma intervenção, tenta fazer sempre uma intervenção construtiva, por cada crítica que faz, apresenta a sua alternativa, sempre que entende que alguma coisa está mal, diria como é que faz. Ainda por cima é um partido que tem muitos créditos na área social. Um partido que tem uma dimensão democrata cristã tem sempre uma enorme preocupação do ponto de vista social, do ponto de vista da sustentabilidade dos sistemas sociais. O CDS já discutiu muitas vezes, certamente com a nova direção, eu não faço parte da direção do CDS, e portanto não quero estar nesse sentido a influenciar, mas o CDS tem muito histórico sobre esta matéria, já apresentou muitas vezes alterações estruturais ao próprio sistema de segurança social, alterações no sentido de garantir que os atuais pensionistas não são penalizados numa alteração, que quem neste momento está a construir a sua carreira contributiva e tem uma expectativa não é também prejudicado, mas que quem está a entrar dentro dos sistemas sociais, dentro da segurança social, possa ter maior liberdade de escolha para organizar o seu futuro. E, curiosamente, esta liberdade de escolha também responsabiliza muito as pessoas, ou responsabiliza mais as pessoas, porque lhes dá a maior capacidade de perceberem que, se calhar, quando se reformarem, terão uma pensão de 40% ou de 35% do seu último salário. E, portanto, o CDS tem apresentado muitas vezes essa mesma reforma.
têm capacidade de apresentar muitas reformas, de introduzirem mais transparência, de introduzirem mais contribuição para o próprio sistema. Tem muito histórico sobre essa matéria, certamente que não faltará a este debate. Sendo que agora, olhando para o Parlamento, gostava de perceber qual é a apreciação que faz do atual quadro da composição da direita e nomeadamente, da existência do novo líder do PSD, se é mais confortável para o CDS-PP estar com Montenegro do que estar com Rui Rio. Eu sou amigo pessoal do Luís Montenegro, trabalhei muito com o Luís Montenegro quando estive em funções e ele estava no Parlamento. Olha, se Portugal hoje tem uma lei de bases da economia social, deve-se ao trabalho desse governo e também ao trabalho dos grupos parlamentares e, portanto, pessoalmente gosto muito do Luís Montenegro. Dito isto, eu tenho sempre um princípio. Eu falo do meu partido, não falo dos outros. Acho que cada um tem de pedalar a sua bicicleta. Acho que o CDS é um partido que é importante, estrutural para a democracia portuguesa. É um partido que muitas vezes representa valores à direita e ao centro-direita com moderação, com capacidade de diálogo, com capacidade de transformação e de fazer reformas, mas que são muitas vezes reformas sustentáveis. Não é um partido que gosta de andar na rua de uma forma populista a gritar, é um partido que prefere, dentro das coisas, poder fazer a alteração das coisas como elas são. Eu acredito em reformas que sejam reformas pactuadas, que sejam reformas feitas com discussão social, preferencialmente com consenso social, mas acima de tudo com discussão no quadro da concertação social. Acho que o CDS representa muito isso e acho que Portugal precisa e vai precisar no futuro muito disso. As eleições regionais na Madeira serão uma prova de fogo para o partido? São certamente os partidos, é nas eleições que os partidos se provam. Certamente que serão. O CDS está a fazer um trabalho, penso que notável, do ponto de vista até do poder executivo na Madeira. É a primeira vez que o CDS tem poder executivo, está representado num executivo da Madeira. Tem vindo a fazer um trabalho notável. Acho que os eleitores madeirenses vão reconhecer isso, mas essa matéria é uma matéria que cabe aos eleitores madeirenses. Chegamos ao final e que habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é 1974. Foi o meu ano. Scooter. Com o preço da gasolina é essencial. Apritel. É um grande desafio que estou a gostar muito. António Costa. É o primeiro-ministro de Portugal e o primeiro-ministro de Portugal é o primeiro-ministro de todos os portugueses, incluindo eu próprio. Francisco Rodrigues dos Santos. É um amigo que não vejo há muito tempo. TAP. Cara, Eutanásia. não. Corrupção. A combater. Pedofilia. A combater. Papa. Uma referência. Isabel II. Uma grande referência também neste dia em que soubemos que perdemos a Isabel II, que é um bocadinho o fim de uma era. Ainda bem que me perguntou antes sobre o Papa, porque algumas referências vão, outras ficam. Terceira idade. É algo que a sociedade portuguesa tem de saber valorizar e que hoje não dá o valor que tem pela construção que fez do estado de bem-estar que nós hoje estamos a usufruir. Serviço Nacional de Saúde. A manter. Família. É a prioridade das nossas vidas. Ambição. Ser feliz. Portugal. O meu país, hoje, agora e sempre. Pedro Mota Soares, muito obrigada por ter estado neste Conversa Capital. Pode rever o Conversa Capital com o antigo Ministro da Solidariedade e Segurança Social, Pedro Mota Soares, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.